E eu espero muito em breve ver esse batismo acontecendo. Queridos, deixa eu convidar vocês a abrirem vossas Bíblias em Deuteronômio, no capítulo de número 6. Deuteronômio, capítulo 6. Eu fui apresentado, mas a minha esposa não foi apresentada ainda. Jéssica, por favor, fica de pé para que os irmãos possam vê-la. Se bem que a maioria de vocês já a conhecem, eu e Jéssica somos casados há mais de 8 anos. Nós somos lá do interior do estado do Ceará e Deus nos deu o privilégio e a oportunidade de servir nesses últimos 2 anos aqui na Associação Rio de Janeiro. E é um prazer estar aqui com vocês hoje, nessa manhã. Eu louvo a Deus e agradeço a oportunidade de poder estar com vocês nessa manhã. E eu sei que, como membro dessa igreja, não sei se a maioria de vocês sabem, mas eu sou membro aqui da Igreja Central de Duque de Caxias, minha carta está aqui. E como membro dessa igreja, eu sei que eu sou muito pouco frequente aos cultos, eu não venho com muita frequência aos cultos, mas eu sempre busco acompanhar os cultos, especialmente de sábado, a semana de orações também, pelo nosso canal no YouTube. E uma coisa que eu já percebi que é quase prática, a maioria dos pregadores que vêm aqui, eles falam que estão ansiosos, nervosos de estarem aqui. Eu até pensei, será que eu devo começar da mesma forma? Será que eu devo quebrar esse ciclo? E realmente dá um pouco de ansiedade vir aqui à frente falar para vocês, mas que Deus possa conduzir todas as coisas nessa manhã. Deuteronômio capítulo 6, eu quero ler com você, e depois a gente vai ler um outro texto também, Colossenses capítulo 3, mas por enquanto segura a tua Bíblia em Deuteronômio. Vamos fazer uma oração? Vamos orar. Nosso maravilhoso Deus, nosso bondoso Pai, Senhor, que privilégio estarmos na Tua casa nessa manhã de sábado e termos a Tua palavra para ler, para compreender melhor o que o Senhor deseja para as nossas vidas. Fale a nós, Senhor, assim como o Senhor tem feito em tantas outras ocasiões. Nos inspire, nos dando o Teu Espírito Santo para que possamos compreender a Tua vontade. E ao compreendê-la, Senhor, que possamos sair daqui preenchidos do desejo de colocá-la em prática em nossas vidas. De forma especial, cuide de nós, cuide também dos nossos afazeres, das nossas preocupações, para que a nossa atenção nessa manhã de sábado seja inteiramente voltada a Tua palavra. De forma especial também esteja com aquelas pessoas que talvez mesmo de longe estão acompanhando essa mensagem por meio das redes sociais. Que o coração dessas pessoas possa ser também tocado pelo Espírito Santo do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Eu falo que eu fico um pouco ansioso, mas ao mesmo tempo eu fico bem à vontade, porque vejo aqui em nosso meio uma grande parte de pessoas que conheço e com as quais convivo todos os dias. Deuteronômio capítulo 6, deixa eu ler com vocês a partir do verso 4. Amém? Alguma misericórdia? Obrigado, jovem. Alguma misericórdia? Todo mundo amém? Assim como a gente tem nossa lição da escola sabatina e a gente tem o verso para memorizar toda semana, o verso áureo, o verso para memorizar de todo judeu é Deuteronômio 6:4. Que diz mais ou menos assim em hebraico: Shema Israel Elohenu Adonai Echad. Mas a língua portuguesa diz, como está escrito na sua Bíblia: escute Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E o verso 5, logo em seguida, diz assim: portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Agora vem os versos que eu quero me dedicar a estudar com vocês um pouco mais. E você pode acompanhar na tela, versos 6 e 7. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E continua no verso 7. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Deixa eu até tomar um pouquinho de água, porque o texto é forte. Vamos lá. Queridos, nesse texto Deus está falando para um povo bem peculiar. Deus criou o mundo, você já conhece ali o relato da criação. No princípio, no sexto dia da criação, Deus criou um casal, Adão e Eva. Eles cometeram pecado, e aí depois do pecado, nem todas as pessoas desse mundo quiseram seguir e obedecer a Deus. Você já conhece tudo isso? Até que Deus chama um homem de forma especial, Abraão, e por meio de Abraão, Deus constitui um povo sobre a face da terra. É bem verdade que um pouco mais adiante esse povo acaba sendo escravizado lá no Egito, e Deus tem que 430 anos depois libertá-los daquele cativeiro. Dá um baita trabalho.
Deus opera pelo menos ali 10 poderosos milagres, 10 intervenções no Egito, que a gente conhece como as 10 pragas, para fazer com que Faraó pudesse libertar o povo de Israel. Depois que isso acontece, fora tudo mais que Deus precisou fazer, desde o chamado de Moisés, depois que tudo isso acontece, o povo de Israel então é liberto, atravessa o Mar Vermelho e vai caminhando em direção à terra de Canaã. Mas aquele povo ainda era desobediente, era um povo temeroso, era um povo que não confiava em Deus, e Deus faz com que aquele povo tivesse de passar 40 anos vagueando pelo deserto, para que somente a geração seguinte entrasse na terra. E já nas vésperas de entrar na terra de Canaã, é onde é escrito o livro de Deuteronômio, onde Moisés recebe essas revelações e também transmite diversos diálogos ao povo. Esse diálogo, de forma especial, ele é muito impactante. Ele começa dizendo no verso 4 e 5, Deus relembrando: ouve, ó Israel, o Senhor, e aqui a palavra Senhor no texto original é verdadeiramente o nome de Deus, Yahweh. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Só que, queridos, Deus sabia que iriam ali futuras gerações que não tinham experimentado todas aquelas coisas. Gente que nunca teria experimentado o deserto, gente que nunca teria experimentado a escravidão no Egito, mas que precisava ser instruída a respeito dessas coisas e compreender a forma como Deus havia agido no passado para libertar o seu povo e para conduzi-los até a terra de Canaã. E grandes coisas ainda estavam por vir. Quando nós lemos ali, especialmente o livro de Josué, nós vemos as diversas batalhas que o povo de Deus teve de enfrentar para conquistar a terra de Canaã. E Deus tinha uma preocupação, porque, queridos, você já sabe disso, mas a gente não nasce sabendo de quase nada. Se nós não formos instruídos, se nós não formos orientados, se alguém não gastar tempo a nos mostrar como que as coisas funcionam, talvez a gente passe pela vida sem saber de todas essas coisas. Deus tinha uma enorme preocupação com as novas gerações. E isso não vale só para o passado, isso vale talvez ainda mais para os dias atuais. E eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a responsabilidade que é ter filhos e cuidar dos filhos. E às vezes nós podemos correr o risco de querer terceirizar essa responsabilidade, especialmente quando falamos da educação. Veja, a educação adventista surgiu como uma poderosa ferramenta para auxiliar os pais na educação, na capacitação e na salvação dos filhos. Mas perceba que os versos, eu quero até pedir para que projete novamente os versos 6 e 7. Perceba que nos versos Deus coloca essa responsabilidade não sobre uma instituição em si, não sobre a igreja, não sobre a educação de forma geral, mas Deus coloca sobre os pais. O texto bíblico diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Veja, o que Deus estava dizendo ali para o povo, Deus dizia assim: olha, eu quero que você tenha essas palavras dentro de você, que você tenha essas palavras em seu coração. E no verso 7 diz: tu as inculcarás, você transmitirá a seu filho, de forma que ele decore, que ele capte aquela informação. Tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Deus aqui está colocando sobre quem a responsabilidade de transmitir esse conhecimento aos filhos? É sobre os pais. Só para me saber, quantos são pais que estão aqui nessa manhã? Olha, que bom, a maioria são pais. Deus seja louvado por isso. Que bom que Deus te deu um filho, uma filha. Mas deixa eu te perguntar, não precisa responder audivelmente, porque todo mundo já sabe a resposta. Filho dá trabalho, sim ou não? Não precisa responder, não precisa responder, não precisa responder. Só guarda a informação, todo mundo já sabe disso. Porque de repente tem alguém que está aqui hoje, nessa manhã, que ainda não teve filho, está planejando ter, aí a igreja faz aquele coro dizendo que sim, a pessoa desiste. Não, calma, vamos devagar. Ou alguém que está assistindo em casa: filho dá trabalho? Não precisa responder, você responde mentalmente, lógico que dá. É pouco trabalho? Você sabe que não é pouco trabalho, na verdade dá muito, né? Queridos, é uma tremenda responsabilidade, é uma bênção sermos pais, mas é uma tremenda responsabilidade. É tempo que a gente tem que gastar para estar educando, orientando a criança, direcionando pelo caminho certo. E Deus coloca isso ao povo de Israel como sendo algo cotidiano que eles deveriam fazer. Mas isso vale somente para o povo de Israel que estava lá no passado, sim ou não? Não. Isso logicamente vale para as nossas vidas hoje também. E você sabe o que é o problema? O grande problema? No passado, as famílias elas eram muito mais
ou muito menos, na verdade, vou colocar de outra forma, elas eram muito menos influenciadas por fatores externos. Até bem pouco tempo atrás, a principal fonte de informação dos filhos eram os pais. A mensagem que os pais transmitiam a eles. Quem sabe ali no momento do jantar, o que o papai e a mamãe falavam. Hoje em dia, com o advento da tecnologia, não é que a tecnologia seja ruim, os filhos se informam muito mais pelas tecnologias do que pelos pais. E às vezes os pais gastam tão pouco tempo a transmitir para eles a mensagem da verdade, e as redes sociais gastam tanto tempo, os reels no Instagram, os vídeos no TikTok e tantas outras coisas, gastam tanto tempo a transmitir para eles mensagens errôneas, e a cabeça dos nossos jovens acabam sendo bagunçadas. E às vezes os jovens têm dificuldade de compreender qual o caminho correto para seguir. Falando ainda sobre educação, deixa eu ir com vocês para Colossenses no capítulo 3. Colossenses capítulo 3, o apóstolo Paulo vai tratar sobre um assunto muito importante. Ele vai falar sobre a santificação. E é esse o propósito da educação. Quando a gente fala sobre salvação de pessoas, os teólogos, e a própria Bíblia faz isso, divide a salvação em 3 etapas ou 3 processos. Vocês conhecem esses 3 processos? Me ajudem aí. Qual seria o primeiro passo, a primeira etapa no processo de salvação das pessoas? Alguém lembra? Muito bem, justificação. Esse é o primeiro passo, essa é a primeira etapa. E depois disso vem o quê? Muito bem, vem a santificação. E depois disso vem o quê? Muito bem. Só para a gente fortalecer aqui a ideia, vocês podem me ajudar repetindo novamente? Qual é o primeiro passo? Diminuiu a quantidade de pessoas. Qual é o primeiro passo? O segundo? E o terceiro? Muito bem, eu preciso que vocês compreendam bem isso. Pastor, o que é a justificação? Em termos simples, colocando de forma bastante resumida, justificação é Jesus pegar um pecador e perdoá-lo. Pegar o pecador arrepende-se dos seus pecados, Jesus vai lá e perdoa esse pecador. Ele deixa de ser um pecador? Ele deixa de ter desejos pelo pecado? Ele deixa de querer fazer coisas ruins? Santificação é o processo de transformar o pecador à semelhança de Cristo Jesus. É pegar alguém que tem vários desejos de cometer pecado e moldar a vida dessa pessoa, tornando ela mais parecida com Cristo Jesus. E a glorificação é um processo que só vai acontecer por ocasião da volta de Jesus. A Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo 15, que por ocasião da volta de Jesus, o nosso corpo, que hoje é um corpo mortal, vai se revestir de imortalidade. E o nosso corpo, que hoje é um corpo corruptível, vai se revestir de incorruptibilidade. E nós então teremos um corpo glorificado, e por meio desse corpo nós teremos a oportunidade de viver no novo céu e na nova terra que Deus tem preparado para nós. Agora vamos lá. Quando a gente fala sobre esses 3 processos, me ajudem aí. Quando a gente fala sobre o processo da glorificação, esse é um processo, uma ação humana ou é uma ação divina? É uma coisa que eu preciso fazer por mim mesmo ou que Deus faz em mim? Deus faz em mim. Muito bem. A glorificação é a graça de Deus manifestada ali em nossas vidas, transformando-nos desse corpo corruptível em um corpo incorruptível. E a justificação, o primeiro processo? É um processo em que acontece porque a gente merece, porque nós somos bonzinhos, porque eu fui diante de Jesus e falei assim, ô Senhor Jesus, eu prometo que nunca mais vou fazer coisas erradas. E aí eu passo a merecer essa justificação, é isso? Não. A justificação também é um processo mediante a graça de Cristo Jesus. É Jesus me perdoando não porque eu sou bonzinho, não porque eu mereço, mas porque eu necessito desse perdão. A salvação acontece em todas as etapas pela graça de Deus. E a santificação é diferente? A santificação é o ser humano tentando tornar-se bonzinho para ser aceito diante de Deus, é isso? Não. A santificação é também um processo de Deus atuando no coração do ser humano, porque é Ele quem opera em nós, tanto querer como também efetuar segundo a sua boa vontade. Não somos nós, como seres humanos, que tentamos nos tornar bonzinhos para sermos aceitos diante de Deus. Não, não é nada disso. É Deus, mediante o seu amor, que vai transformando o nosso coração. E sabe como que a gente vai sendo transformado a cada dia? Pela contemplação. Pela contemplação nós somos transformados. Quando eu e você compreendemos, contemplamos a Jesus, compreendemos que esse mundo de pecado um dia vai chegar ao fim, e que a nossa vida precisa ser restaurada, transformada, mudada,
nós então tomamos a decisão de nos arrepender dos nossos pecados. E de graça recebemos o perdão que Cristo deseja nos conceder. Só que aí, a gente precisa agora entrar num outro processo, que é o processo da santificação. Colossenses capítulo 3, verso 1. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Colossenses 3, verso 1. Amém? Amém nada, eu estou vendo um monte de gente com a Bíblia fechada ainda. Vamos esperar o pessoal abrir. Vamos esperar o pessoal abrir a Bíblia. Colossenses 3, verso 1. Quem achou, fala assim: eu vou para o céu. Quem ainda não achou, fala: espera que eu vou também. Tá, gente, espera, não tem pressa. Colossenses capítulo 3, verso 1. E não se preocupe, esse é o último texto que a gente vai abrir, o capítulo 3 de Colossenses. Segura a tua Bíblia em Colossenses 3 e vamos ficar aqui até o final dessa mensagem. Colossenses capítulo 3, verso de número 1. Colossenses é a carta que Paulo escreveu para a igreja de Colosso. No capítulo 3, no verso de número 1. Agora sim, amém, né? Todo mundo achou? Tá, vamos lá. Paulo fala assim, ó: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Tá, antes da gente ir para o verso 2, deixa eu explicar o verso 1. Sabe por que Paulo está falando assim? Se vocês foram ressuscitados, é porque Paulo está lembrando que o processo da santificação ele só vai acontecer depois do processo da justificação. Ninguém entra no processo da santificação sem antes ser justificado, sem antes ser perdoado. Ele está lembrando, por exemplo, que ele escreveu sua carta aos Romanos no capítulo 6, e lá em Romanos capítulo 6, ele vai falar do processo da justificação por meio do batismo. Quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, quando você aceita Jesus como aquele que vai perdoar os seus pecados e transformar a sua vida, você precisa ser batizado. O batismo simboliza a morte para o pecado, mas também simboliza o renascimento para uma nova vida em Cristo Jesus. Paulo está dizendo assim, ó: se você realmente morreu para o pecado e agora você ressuscitou para uma nova vida em Cristo Jesus, você precisa buscar as coisas lá do alto, as coisas lá de cima, onde Cristo habita, e não as coisas aqui desse mundo, não as coisas aqui de baixo. No verso 2 diz assim, ó: pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Agora aqui, ó, confessa aqui pra gente, não precisa falar de forma audível, só pensa. Mas é fácil a gente deixar de pensar nas coisas desse mundo e começar a pensar somente nas coisas lá de cima? A gente sabe que não é, a gente sabe que é extremamente difícil. Por exemplo, hoje, dia 5 de outubro de 2024, eu sei que tem pessoas aqui nessa manhã que estão preocupadas, por exemplo, com as eleições que vão acontecer amanhã e com os resultados dessas eleições. Por ocasião da volta de Jesus, não vai importar quem vai ganhar para a eleição em lugar nenhum. Mas eu sei que tem pessoas que estão preocupadas aqui com isso. E talvez isso ocupe muito mais o nosso pensamento do que as coisas do céu. Eu estou citando um exemplo banal do nosso dia a dia, poderia citar diversos outros. Tem pessoas que estão preocupadas com o que vão precisar fazer na segunda-feira de manhã. Ou alguma coisa que vai acontecer durante a semana. Às vezes ocupa muito mais o nosso pensamento as coisas dessa terra do que as coisas lá do céu. E no verso 2 de Colossenses capítulo 3, Paulo fala: pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. No verso 3 ele diz: porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, diz o verso 4, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. E me permita falar um pouco sobre o processo da educação e o papel que a educação tem dentro desse aspecto da santificação. Queridos, tem uma musiquinha, talvez os professores bem lá das antigas vão lembrar dessa musiquinha, que ela fala: mas eu não vou cantar porque cantar não é meu dom, cantar é o dom do nosso irmão aqui. A música fala mais ou menos assim: a formação do caráter é obra da educação. Educação para a vida, vida eterna com Deus. Sim, educar é redimir. E sim, isso é verdade. A educação ela faz parte do processo da remissão. De que forma?
é conhecendo sobre Jesus que nós vamos contemplando melhor Jesus e que nós vamos sendo transformados. E é nesse processo que a educação adventista busca colaborar também. A educação adventista tem sido uma bênção e, graças a Deus, muitos jovens que antes não conheciam a Jesus direito, têm conhecido por meio da educação adventista e têm tomado a decisão de entregar a sua vida a Jesus. Mas ela foi idealizada por Deus para algo muito maior do que isso. Para preparar, para moldar, para educar o caráter dos nossos jovens e prepará-los para a eternidade. Mas, queridos, dentro da sala de aula, uma criança passa, quem sabe, 4 horas e meia, 6 horas no máximo. O resto desse tempo, e isso no caso nem todos os dias da semana, mas o resto desse tempo, boa parte dele vai passar no convívio nas ruas, nas redes sociais, no convívio com os pais. A educação não pode ser responsabilizada 100% por todas as coisas que acontecem ou pela formação do caráter do jovem. Em grande medida, e é por isso que o texto de Deuteronômio foi expresso aqui, em grande medida essa responsabilidade recai sobre os pais. A educação tenta transmitir para o jovem quem é Jesus e o que ele precisa fazer para ser semelhante a Jesus. Mas se dentro do colégio o jovem aprende que ele precisa ser semelhante a Jesus, e fora do colégio, em casa, o jovem aprende que dá para viver uma vida longe de Jesus e que está tudo certo, você acha que o jovem vai preferir acreditar em quem? No professor ou no pai? Sabe, não vou fazer brincadeira com vocês nessa manhã, até porque não quero gastar muito tempo com isso, mas de forma geral, vocês sabem que nós somos muito mais influenciados por aquilo que vemos do que por aquilo que ouvimos. O professor gastar horas e horas em sala de aula dizendo faz isso, faz aquilo outro, e depois a criança, o jovem vê a postura daqueles que se dizem servos de Jesus fazendo tudo diferente do que foi ensinado, é complicado. A criança vai ser muito mais influenciada pelas ações das pessoas do que pelas falas, muito mais. Paulo continua no verso 5 dizendo assim, Colossenses capítulo 3, verso 5: portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, avareza, e ele até define a avareza como sendo a idolatria. No verso 6 ele diz, por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. No verso 7 ele diz, vocês também andaram nessas mesmas coisas lá no passado, quando vocês viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas. Abandonem a ira, a indignação, a maldade, a blasfêmia, a linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas. E agora vocês se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aqui não pode haver mais judeu ou grego, circuncisão ou incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Cristo é tudo e está em todos. O maior desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida, o maior propósito de Deus para a minha existência e para a sua existência, não está nesse mundo. E você precisa estar plenamente consciente disso. Eu sei que às vezes é legal, graças a Deus como adventistas nós não temos muito esse hábito, mas eu sei que às vezes é legal quando alguém chega para você e fala assim, Deus tem um propósito na sua vida. Nós nos sentimos importantes, especiais. Como adventistas não temos muito esse hábito. Deus tem um propósito na sua vida. Sabe qual é o propósito que Deus tem para você? Te levar para o céu. Só uma pessoa, duas agora querem ir para o céu. Tudo bem, vamos continuar. O propósito de Deus para a sua vida é te levar para o céu, mas Ele não quer te levar à força para o céu. O propósito de Deus para as nossas famílias, o propósito de Deus para os nossos filhos, é levá-los para o céu. Mas Deus não pode levar as pessoas simplesmente à força para o céu. É importante que você saiba que naturalmente, diferente do conceito que as pessoas têm por aí, do conceito popular, naturalmente o ser humano ele não nasce salvo, ele nasce perdido.
se nós não buscarmos ter uma mudança em nossa vida, se nós não buscarmos o perdão em Cristo Jesus e a transformação, nós continuaremos perdidos. Deixa eu pegar um exemplo aqui que eu quero ilustrar algo para vocês. Algo bem simples, bem bobo. Vou usar o piano mesmo, não estou vendo outra coisa por aqui. Me ajudem aqui. A câmera não vai conseguir pegar aqui, né? Tá. Mas vamos lá. Tem um piano aqui do lado, o pessoal da câmera vai daqui a pouco colocar. Perfeito. Imagina que eu pegasse um palito de fósforo, riscasse esse fósforo e encostasse aqui no piano agora. Iria queimar sim ou não? Tá, vamos fazer uma pesquisa rápida. Quantos acham que queimaria? Levanta a mão para me saber. Ok, muito bem. Quantos acham que não queimaria? Levanta a mão para me saber. Muito bem. Não queima. No máximo vai chamuscar um pouquinho, o palito de fósforo não vai conseguir colocar fogo nesse piano. Muito bem. Mas imagina, e eu continuo aqui perto do piano, imagina que a gente pegasse esse piano e embebesse ele em gasolina. Pegasse ele e colocasse mergulhado dentro da gasolina. Aí eu venho aqui com o mesmo palito de fósforo, risco, me aproximo do piano, o que vai acontecer? Vai sair aquele fogaréu, vai pegar fogo no piano. E aí, vai queimar o piano, sim ou não? Sim, vai queimar o piano. E aí vai destruir o piano. Não é aula de química aqui, depois você pesquisa para saber o porquê que isso acontece. Mas, em resumo, o fogo não vai pegar tanto por conta da madeira, mas muito mais por conta da gasolina, que é extremamente volátil e que vai fazer com que pegue fogo. Sabe o que acontece? O fogo que Deus tem preparado no final dos tempos é um fogo criado para destruir o pecado. E é por isso que Deus hoje deseja separar o pecador do pecado. Porque no final das contas o fogo vai destruir o pecado. Mas imagina, se está pecador e pecado ali abraçados juntos, o fogo não pega na madeira do piano automaticamente, não. O fogo vai pegar no piano se estiver embebido ali em gasolina, se tiver o combustível para fazer com que o piano queime. A destruição final não é para o pecador em si. A destruição final é para o pecado. E se o pecador estiver abraçado com o pecado, o que vai acontecer com o pecador? Vai ser destruído. É por isso que o céu se empenha tão profundamente em separar o pecador do pecado, para que Deus destrua só o pecado. Entende? É esse o trabalho que desde o início que começou o pecado nesse mundo, Deus tem buscado efetuar. Separar o pecador do pecado para que no final ele destrua só o pecado. E livre o pecador da condenação. E livre o pecador dessas punições. Queridos, você precisa lembrar que no final da existência, quando Deus recompensar os que aceitaram a Jesus e quando os maus forem destruídos, vão existir dois grupos de pessoas. Dentro do paraíso vão existir pessoas que, foram mentirosos, sim ou não? Sim. Vão existir assassinos no paraíso? Vão. Vão existir ladrões, talvez estupradores e tantas outras pessoas? Sim. Vão existir pessoas assim no lago de fogo? Vão. Mas qual a diferença? A diferença é que aqueles que cometeram seus pecados, mas aceitaram a Jesus e permitiram que Cristo os transformasse e perdoasse seus pecados, por mais terríveis que tenham sido seus pecados, terão a oportunidade de entrar no céu. Mas sabe o que vai acontecer em contrapartida? Muita gente que buscou ter uma vida boazinha, mas que nunca aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, estará no lago de fogo. Pessoas que talvez humanamente tinham uma vida exemplar, estarão lá. Porque não se trata das nossas boas obras, mas se trata de ter a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Não se trata simplesmente de aparentar ser bom, mas de ser revestido de Cristo Jesus. É sobre isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Paulo está dizendo assim: você precisa tirar de você o velho homem, a sua natureza pecaminosa, mas você precisa também revestir-se de Cristo Jesus. Você precisa aceitar a graça de Cristo Jesus, aceitá-lo como seu salvador pessoal, aceitá-lo também como o Senhor da sua vida e permitir que Ele molde o seu caráter, direcione você e conduza você para onde Ele deseja te conduzir. O plano de Deus é salvar você e a sua família. Mas no final das contas, a escolha é toda sua.
se você deseja ser salvo, ser perdoado, ser transformado. Mas eu digo mais. Por mais que as escolhas sejam particulares e individuais, elas acabam influenciando. Pais e mães que escolhem ir para o céu se tornam uma forte influência para os filhos, para tentar conduzi-los nesse mesmo caminho. Pais e mães que escolhem não ir para o céu, acabam também se tornando uma má influência a afastar os filhos deste caminho. Deus criou essa maravilhosa instituição, a educação, para ajudar nesse processo. O processo não só de conhecer a Jesus, mas continuar conhecendo e aprendendo sobre Jesus e sendo transformado por Jesus a cada dia. Deus seja louvado porque esse tão precioso e maravilhoso processo existe. Que possamos, em nossas vidas diárias, em primeiro lugar, aceitar e reafirmar a aceitação de Jesus como nosso Salvador pessoal. Afinal, isso é a justificação. Que possamos permitir que Cristo possa transformar o nosso caráter por meio da santificação, para estarmos prontos para a glorificação. Deixa eu usar só mais um exemplo bem bobo aqui, para você compreender um pouco mais sobre esse processo da santificação. Dizem que os exemplos mais bobos e mais simples são os que as pessoas conseguem compreender com mais rapidez. Alguém aqui cria cachorro, já criou cachorro? Algumas pessoas? Tá. Pensa aqui comigo. Você pega o seu cachorrinho, bonitinho, e ele está todo sujo, estava brincando na terra, não sei, estava fazendo alguma coisa. Você leva ele, coloca na pia, pega ali shampoo, dá um banho caprichado nele, esfrega bastante, tira toda a sujeirinha, deixa o pelo bonitinho, lisinho, cheirosinho, limpinho. O que você menos quer que seu cachorrinho faça em seguida? Que ele se suje. Mas qual é a natureza do cachorro? Naturalmente, quando você termina de dar o banho nele, qual é a primeira coisa que ele quer fazer? Ele quer se sujar. É da natureza dele. O processo da santificação é uma transformação da natureza. É Cristo pegando o pecador que ama o pecado e mudando ele. Mudança é legal? Não. Nem sempre é tão legal assim, tão divertido, tão bacana. Mudança às vezes dói profundamente. Mas as mudanças, especialmente a que Cristo quer fazer na nossa vida, é extremamente necessária. Cristo quer moldar a nossa vida, para que eu e você consigamos viver o céu aqui na terra, para que quando Ele voltar para nos buscar, nós estejamos preparados para viver a eternidade ao lado dele. Cristo não virá simplesmente para buscar os mais perfeitos, os mais santos. Não é uma obra humana de merecer ir para o céu. Eu gosto de comparar a santificação como uma escada de vários degraus, infinita. E a gente vai subindo um degrau de cada vez. E às vezes a gente tropeça, cai. Às vezes o tombo é tão feio que a gente cai da escada lá embaixo. E tem que voltar nesse processo. O primeiro degrau dessa escada seria o batismo. A aceitação pública de Jesus como seu Senhor e Salvador. O último degrau, a gente nem consegue contemplá-lo. Quando Jesus voltar, Ele não quer saber se você está no degrau número 1, no degrau número 1000, no degrau número 1 milhão. Jesus vai querer apenas que você esteja subindo. Existem pessoas diferentes, e como as pessoas são diferentes, o processo de santificação é diferente na vida de cada um. Tem pessoas que conseguem abandonar determinados vícios e hábitos muito mais rápido e mais fácil do que outras tantas pessoas. Mas é Cristo que vai trabalhar na vida de cada um, para moldar, transformar e para encaminhar para o céu. E a educação faz parte desse processo. Educação para a vida. Mas não a vida simplesmente aqui nesse mundo. A educação adventista não está simplesmente querendo formar cidadãos para esse mundo, preparar os jovens para o vestibular, quem sabe para um concurso público. Não, nós queremos preparar pessoas para a eternidade, a vida com Cristo Jesus. É para isso que a educação serve. É para isso que a educação existe. Que eu e você possamos ser usados como instrumentos de Deus para colaborar também na vida das outras pessoas nesse processo. Que
que nos santifiquemos e busquemos ajudar as outras pessoas nesse processo de entrega diária a Jesus e de permitir que Cristo possa moldar o nosso caráter de acordo com a vontade dele. Nesse momento nós iremos ouvir mais um louvor especial. E se é o seu desejo, mais uma vez, reafirmar a sua entrega a Jesus e permitir que Ele possa continuar moldando a sua vida, durante esse louvor eu quero te convidar a ficar em pé. E no final eu quero fazer uma oração por você. Que Deus te use, meu irmão. Amém. Deus seja louvado. Vamos fazer a nossa oração final? Bondoso Deus, amado Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos ama e nos ama tanto ao ponto de vir a este mundo para morrer pelos nossos pecados e nos conceder a oportunidade de salvação e de vida eterna em Cristo Jesus. Obrigado porque o Senhor também tem trabalhado a cada dia em nossos corações, transformando a nossa vida, tirando de nós tudo aquilo que não te agrada. E nós suplicamos que esse trabalho, esse processo continue a ser realizado a cada dia, Senhor. Salva-nos para o Teu reino, molda-nos de acordo com a Tua vontade. Tira de nós tudo aquilo que não está de acordo com o Teu desejo e nos prepare para viver a eternidade ao Teu lado. De forma especial, Senhor, os irmãos e irmãs e a cada uma das famílias que estão aqui e também de forma especial a cada um dos pais, nesse tão sublime, tão importante trabalho de educar os filhos. Ajude a cada pai e a cada mãe a ter sabedoria dos altos céus para conduzir os pequeninos pelo caminho correto. Nos dê um restante de sábado feliz e abençoado em Tua santa presença. Em nome de Jesus te rogamos. Amém. Que Deus abençoe a todos.